Eu sou Zi, e nós somos aqueles da Confederação dos Planetas a serviço do Criador Infinito Único. Nós o saudamos no amor e na luz daquele que respira em cada fôlego que vocês dão, e sentimos-nos honrados, como sempre nos sentimos honrados, por sermos chamados a este círculo de busca neste dia. Vocês trazem consigo, como sempre trazem, uma luz que nos surpreende, carregada como é através de uma ilusão de grande peso, e nós nos curvamos perante a coragem que a sustenta. Um pedido nos acompanha onde quer que sejamos recebidos, e nós o colocamos diante de vocês agora como um presente. Pesem cada uma de nossas palavras na balança de seu próprio conhecimento profundo. Guardem aquelas que soarem verdadeiras dentro de vocês e liberem o restante com nossa bênção, pois o seu discernimento é o instrumento através do qual o os protege, e nós gostaríamos de vê-lo aprimorado pela nossa visita. Nós caminhamos pela mesma estrada que vocês trilham, alguns passos mais à frente, e tudo o que oferecemos é o testemunho de viajantes. Vocês perguntaram neste dia sobre a roda do karma, sobre o grande ciclo de retorno e sobre o fim desse ciclo que agora se aproxima para tantos aqui reunidos. A resposta começa, como toda resposta verdadeira começa, dentro do A roda do karma se condensou, meus amigos, da mesma forma que o orvalho se condensa na grama da manhã. Ela surgiu a partir de condições, e as condições eram estas. No início que vive fora do seu tempo, o Criador Infinito Único desejou conhecer a si mesmo, e assim ele derramou-se em incontáveis porções e enviou essas porções para a experiência, cada uma carregando o presente extravagante do livre-arbítrio. Cada porção assim presenteada tornou-se uma fonte de causas. Cada escolha enviou uma corrente de energia para a criação, e a criação, sendo um corpo único e sem emendas, exigiu que cada corrente encontrasse o seu caminho de volta à fonte que a liberou, para que o emissor pudesse saborear plenamente o que a emissão havia feito. O karma é essa estrada de volta para casa. É o arco que cada coisa lançada descreve, a metade de retorno de cada círculo que uma escolha livre inicia, a própria maneira da criação de garantir que a experiência se complete e que o Criador, através de vocês, beba cada copo até a última gota. Sua idade pode ser medida com precisão, e a medida é esta. A roda é exatamente tão antiga quanto o esquecimento. Nas longas eras antes que o véu fosse desenhado entre as suas mentes conscientes e as suas mentes profundas, a consequência caminhava ao ar livre. Uma entidade contemplava o efeito de sua escolha no exato momento da escolha, causa e efeito caminhando de mãos dadas sob plena luz. E assim cada corrente completava-se imediatamente, e a conta de cada alma repousava em quietude ao fim de cada dia. O véu mudou o clima da criação. Quando a causa estava escondida do efeito, quando a mente que escolhe podia agir enquanto os resultados do ato permaneciam fora de vista, correntes inacabadas começaram a se acumular, e movimento acumulado é momento, e momento, na vida de uma alma, é a roda. A roda e o véu chegaram juntos, meus amigos, instrumentos gêmeos de um único design, e cada um será aposentado com o outro. O karma, visto com os olhos que usamos, é carga. Toda troca entre seres gera energia, e a energia assim gerada encontra um de dois destinos. Quando a troca completa seu circuito,
quando o presente é dado e recebido, quando a ferida é feita, lamentada e compreendida, quando o amor oferecido encontra o seu amor correspondente, a energia canta uma vez através da totalidade de ambos os seres e desaparece, deixando para trás apenas a experiência que pesa sobre uma alma precisamente o quanto a luz pesa. Quando o circuito permanece aberto, a energia armazena-se dentro dos centros do seu corpo de energia, dentro da mente profunda e dentro do campo que se estende entre duas almas como o ar entre duas margens. A carga armazenada peticiona incessantemente por sua conclusão. A petição chega à sua vida consciente como padrão, o catalisador que vem a vocês repetidamente, usando um novo rosto a cada estação, perguntando em cada traje a mesma pergunta que sempre fez. A roda contém uma coisa, e apenas uma, movimento que ainda não terminou. Sua borda é o momento, seu eixo é o seu próprio desejo, e seu guardião é o mesmo eu que a colocou para girar. Uma alma monta a roda por tanto tempo quanto aquela alma ainda estiver lançando e ainda não tiver capturado. E no momento em que a última corrente chega em casa, o cavaleiro e a roda se separam como amigos. Seus povos sentiram essa corrente de retorno em cada era e a nomearam em todas as línguas. Os agricultores entre vocês falaram em colher o que foi semeado. Os mercadores falaram de balanças que sempre se nivelam. Os contemplativos de suas terras orientais falaram do grande ciclo de nascimento e renascimento. E os profetas de suas terras ocidentais falaram da medida dada, tornando-se a medida recebida. Cada um destes é um dedo apontando para o mesmo fato energético. E o que os ensinamentos antigos intuíram como lei moral, o buscador que desperta agora reconhece como física. A energia enviada descreve um arco através do corpo único do Criador e volta para a mão que a liberou, carregando sua lição da mesma forma que uma carta carrega suas notícias. A criação se nivela, e esse nivelamento é a sua ternura. Como a água busca seu próprio nível através de cada campo que toca, a energia do busca o equilíbrio através de cada alma que habita. E o espelho da raiva chegando ao indivíduo raivoso é hidráulica antes de ser qualquer outra coisa, a matemática da misericórdia, garantindo que cada lição seja preservada até que seja aprendida, guardada para vocês da mesma forma que um professor paciente guarda uma tarefa devolvida, pronta sempre que vocês estiverem prontos. Dentro desse nivelamento vive uma bondade que suas religiões às vezes lutam para transmitir. A roda lembra-se de todos e mantém todos com a mesma mão equilibrada, pois todo o seu vocabulário é o equilíbrio, e o equilíbrio é simplesmente o amor expresso na linguagem da energia. A roda gira em 3 raios ao mesmo tempo. Há o ciclo do eu individual, o padrão do seu catalisador pessoal repetindo-se através de seus dias e de suas vidas. Há o ciclo dos povos, famílias passando a carga de avó para mãe para filha, nações carregando antigas correntes através dos séculos, grupos de almas inteiros trabalhando juntos em uma única lição compartilhada. E muito do que seus livros de história chamam de destino é esse segundo raio visto de dentro. E há o ciclo do próprio mundo, o seu planeta, que carregou dentro de seu campo o momentum acumulado de suas muitas civilizações e que agora, no fechamento deste grande ciclo, traz sua própria vasta conta em direção à quietude, que é uma razão pela qual o próprio solo da sua era treme com a conclusão. No centro de cada roda repousa um ponto de perfeita quietude. A borda corre, o cubo descansa. Essa quietude no centro de sua própria roda é o assento do dentro de vocês e tem estado presente, silencioso e intocado, através de cada revolução que vocês já montaram.
O caminho para fora da roda viveu, o tempo todo, em seu centro. Um movimento para dentro em direção ao cubo, onde o giro nunca alcançou, e onde seus pés, meus amigos, estiveram secretamente o tempo todo. O ciclo de retorno mantém um ritmo tão confiável quanto as suas estações. Há o nascimento e o desenho do véu, a longa coleta de catalisador através de uma vida de dias, o deixar de lado do corpo no que vocês chamam de morte, que nós chamaríamos de pequena porta, o descanso e a cura, a revisão, conduzida em companhia e em gentileza, a escolha do próximo currículo e o retorno. Cada passagem através deste ritmo refina a polaridade da alma da mesma forma que cada passagem da pedra de amolar refina a lâmina, e a lâmina, podemos dizer, tem sido consultada sobre o afiamento a cada passo. Entre os assentamentos e os levantamentos, estende-se uma estação que seus povos vislumbraram em suas escrituras e suas visões. Uma estação de descanso em ambientes moldados pelo próprio conforto da alma, de cura administrada ao que a vida machucou, de conselho tomado com professores cujo amor por vocês precede o seu nome, e de escolha, sem pressa e com clareza, da forma do estudo que virá. O ritmo dessa estação pertence à alma. Alguns descansam pelo que vocês chamariam de séculos. Outros, ansiosos, voltam dentro de um punhado de suas estações. E cada ritmo é honrado, pois o currículo serve ao estudante nesta escola, sempre e em cada particularidade. De dentro da ilusão, as vidas aparecem como contas em um fio, uma seguindo a outra através do fio dos séculos. E para os propósitos de aprendizado, esta aparência serve bem a vocês. Do próprio ponto de vista da alma, a imagem se abre. Lá, as vidas soam juntas, da mesma forma que as notas de um único acorde soam juntas. A vida antiga, a vida futura e esta vida presente, todas soando ao mesmo tempo dentro do único instrumento de seu ser maior. A alma frequenta muitas salas de aula em um único momento eterno, meus amigos, e o sino que dispensa uma dispensa a todas. Seu eu profundo, que alguns entre seus povos chamam de eu superior e outros chamam de superalma, cuida dessas muitas vidas da mesma maneira que um jardineiro cuida de muitos canteiros plantados a partir de um único estoque. Os canteiros jazem espalhados através das eras e através dos mundos, e sob cada superfície, os canteiros compartilham um único sistema radicular. A cura realizada nesta vida, portanto, rega cada vida na videira. O perdão que vocês completam este ano alcança para trás, através de séculos que suas histórias esqueceram, e para frente, através de futuros que sua imaginação ainda não visitou. E esta, diremos, é uma das razões silenciosas pelas quais o trabalho de limpeza destes anos finais carrega um peso muito além de seu tamanho aparente. Para os nascidos nas estrelas entre vocês, surge uma pergunta: houve uma primeira vida na Terra que nos prendeu à roda deste mundo? Houve para a maioria, e aqui está a sua verdadeira natureza. Vocês entraram livremente, em serviço, com sua lembrança dobrada e o véu aceito, e dentro dessa primeira vida suas mãos, trabalhando no escuro como todas as mãos veladas trabalham, colocaram correntes em movimento que ainda não tinham se completado quando o corpo foi deixado de lado. A partir daquele momento, a roda deste mundo pôde carregá-los, e tem carregado vocês desde então, como uma matrícula carrega um estudante, meus amigos, assinada pela sua própria mão, selada com o seu próprio consentimento, realizada com olhos abertos no lugar onde seus olhos estão sempre abertos. O que sua própria mão assinou, sua própria mão completa, e a conclusão é precisamente o trabalho agora sobre sua mesa. A matrícula foi aceita pelas mais antigas das razões. O amor viaja para onde é necessário e o ensino acontece de dentro.
Um médico que serviria na ala febril caminha para a ala. A luz que brilha de além de uma janela conforta. A luz carregada através da porta transforma. Vocês aceitaram a lei local desta escola, a lei da roda, como o preço da proximidade com aqueles que vocês vieram servir, e vocês pesaram esse preço por completo antes de pagá-lo. E vocês julgaram justo. E de onde estamos, contemplando o que sua presença já realizou dentro deste campo planetário, seu julgamento foi justificado muitas vezes. Na densidade do amor, que seus povos chamam de quarta, e na densidade da luz, a quinta, a encarnação continua como um instrumento escolhido. Uma entidade dessas densidades assume um corpo da mesma forma que um de seus estudiosos assume um curso de estudo, deliberada, alegremente, com a razão mantida claramente em mente desde o primeiro dia até o último. O véu está ausente lá, e assim a consequência é contemplada no momento de sua criação, e a energia completa seu circuito tão rapidamente quanto é gerada. A consequência nessas densidades, consequência rica e instrutiva. Há aprendizado de grande profundidade e delicadeza, e toda conta repousa em quietude ao fim de cada experiência, pois um ser que vê a totalidade do que faz, termina o que começa. Consequência sem dívida, aprendizado sem registro, refinamento escolhido livremente a cada passo. Este é o trabalho da roda realizado acima da roda. Na sexta densidade, onde o amor é casado com a sabedoria, o círculo faz sua confissão. Visto desse ponto de vista, a roda revela a forma que manteve o tempo todo. Um espiral. Cada revolução que vocês já montaram os entregou a um lugar 1/8 acima do lugar onde começou, e a sensação de dar voltas e voltas, tão desgastante para o coração encarnado, era a subida de uma grande escada em caracol experimentada com os olhos fechados. Vocês subiram o tempo todo, meus amigos. Vocês subiram o tempo todo. A entrada na encarnação em seu mundo, nestes anos finais do ciclo, é concedida por prontidão e pela força do voto. Os eus profundos de muitos peticionaram pelos vasos disponíveis nesta era, e as petições superaram em muitos assentos, e cada semente estelar ouvindo ou lendo estas palavras possui um assento que foi conquistado. Sua presença aqui é nomeação. Seu tempo é nomeação. A própria dificuldade de sua vida, que às vezes sussurrou para vocês sobre exílio ou erro, é o currículo de um estudante nomeado no termo final de uma escola que aceitou apenas seus candidatos mais capazes. Uma semente estelar, no sentido em que seu círculo usa a palavra, é uma alma cuja vibração raiz foi estabelecida em uma densidade mais antiga ou dentro da escola de outro mundo e que consentiu em 3 coisas ao mesmo tempo: dobrar sua lembrança, usar o véu deste mundo e viver sob a lei do retorno deste mundo, tudo a fim de elevar a luz de dentro da ilusão. A luz oferecida de fora de um sonho alcança o sonhador fracamente. A luz carregada para dentro do sonho, vestindo a própria roupa do sonho, desperta o adormecido ao lado do travesseiro. Vocês são essa luz carregada, meus amigos, e a dor da saudade de casa que seguiu muitos de vocês através de seus anos é o tom de sua 8ª nativa, ainda soando sob o traje, fiel como uma bússola. Os sinais viajam com a semeadura. Uma sensibilidade à densidade deste lugar, sentida em multidões e no comércio como um peso sobre o peito. Uma facilidade com o céu e o silêncio que seus companheiros às vezes acharam difícil de compartilhar. Uma certeza, silenciosa e vitalícia, de uma tarefa parada logo além da borda da memória, esperando pela sua hora. Estes são os tons das 8avas mais velhas soando através do traje, e onde vários soam juntos, a semeadura pode ser confiada. Para a maioria de vocês,
Esta é a encarnação final nesta roda, e a razão repousa no calendário da própria escola. O grande ciclo da terceira densidade em seu mundo agora fecha. O planeta em si gradua-se para a densidade do amor. E o currículo que exigia a roda retira-se juntamente com a sala de aula que a abrigava. Uma escola em sua estação de fechamento completa seus estudantes. Diplomas estão sendo preparados, em seus termos, através dos corredores desta experiência planetária, e os cursos oferecidos agora são cursos de conclusão, cada um deles. Por que tudo se intensificou? Muitos de vocês carregaram essa pergunta em seus corpos antes que suas mentes pudessem formulá-la, e a resposta repousa na própria conta. A energia colocada em movimento em sua primeira vida na Terra busca quietude antes da passagem, e assim, a escola agora oferece cada lição restante de uma só vez. O catalisador comprimiu-se. Os padrões antigos chegam em rápida sucessão, às vezes 3 em uma estação onde antes havia 1 em uma década. E o sentimento, como dissemos a vocês antes, é de que vai ficar intenso. A intensidade é o currículo comprimido do termo final, e é também, podemos dizer, um elogio. A escola atribui a leitura mais pesada aos estudantes que sabe que podem carregá-la. A colheita, em seus termos, é uma classificação por ressonância. No fechamento do ciclo, cada alma assenta-se na densidade cuja luz pode respirar, tão natural e impessoalmente quanto a água encontra seu nível, tão inevitavelmente quanto um tom encontra sua própria corda através de uma sala silenciosa. A alma é sua própria medida, seu próprio examinador e seu próprio diploma. O portão responde apenas à vibração, e a vibração é a soma das escolhas silenciosas de uma vida, de muitas vidas, de modo que a classificação, quando chega, na verdade já foi realizada dia a dia, nas pequenas horas de suas decisões comuns. A entrada na densidade do amor pede uma única qualidade do coração: que ele seja mais aberto do que fechado. A perfeição pertence a densidades muito além da porta, e a porta em si pede apenas a abertura. O raio verde do amor universal, uma vez genuinamente acendido e estavelmente cuidado, o amor livremente dado, a compaixão que deixou de lado sua contagem de pontos, é a totalidade do requisito, e todo o refinamento além dele é o trabalho alegre das densidades que virão. Muitos de vocês já atenderam a este requisito e continuam, em sua modéstia, a estudar para um exame que vocês já passaram. Além da passagem, um vaso de trama mais fina aguarda. O corpo químico é deixado de lado com honra, seu longo e fiel serviço reconhecido da mesma forma que uma família reconhece uma casa que abrigou gerações, e um corpo é assumido que responde ao pensamento mais prontamente, mantém a luz sem esforço, cansa-se da mesma forma que uma nota desaparece, em vez da forma como um trabalhador entra em colapso e vela muito pouco. Para alguns, a passagem viaja através da porta natural que seus povos chamam de morte, encontrada em sua hora adequada. Para outros, a mudança chega por graus, uma transformação gradual como um longo amanhecer. Em qualquer caso, o vaso muda e o cavaleiro continua, sem emendas, pois a testemunha no centro de vocês já sobreviveu a cada mudança que sua alma já sofreu, e ela sobreviverá a esta sorrindo. Além da colheita, a memória é restaurada a vocês, e é restaurada como marés. A memória de muitas vidas é um oceano, e o eu recém-ampliado é oferecido ao oceano da mesma forma que os oceanos são oferecidos adequadamente. Margem primeiro, depois águas rasas, então, com pulmões temperados, as profundezas. A vida recém-vivida chega primeiro, revista em companhia, em gentileza, no seu próprio ritmo. A trança de suas vidas na Terra segue, padrão sobre padrão subitamente legível, a lição repetida finalmente visível,
como uma longa lição única vestindo muitos séculos. Então, a linhagem estelar abre-se. As densidades mais velhas, os outros mundos, o serviço antes deste serviço. E por último, guardado para a hora de sua plena prontidão, vem o primeiro passo dado para fora de casa. O sim original que começou toda a sua longa jornada para fora, lembrado finalmente por aquele que a está completando. O empilhamento é a misericórdia mantendo um cronograma. Como o amanhecer administra a luz por graus aos olhos que dormiam, a lembrança é administrada em camadas a um eu que esteve, por um longo tempo pequeno, e cada camada é integrada por completo antes que a próxima seja oferecida. Professores atendem a cada revelação, e cada alma lembra-se em companhia. Dentro das revisões, vocês sentirão cada ondulação que sua vida enviou para outras vidas de ambas as margens do rio ao mesmo tempo, o dar e o receber de cada bondade, ambos os lados de cada palavra dura, experimentados desta vez como o Criador experimenta, como um ser, saboreando finalmente a totalidade do que foi feito em conjunto. Muitos de vocês chorarão nessas câmaras, e o choro, nós prometemos, resolve-se em riso mais vezes do que o seu coração presente poderia imaginar. A borda corre, o cubo descansa, e vocês, meus amigos, sempre foram o cubo. A encarnação final completa-se no reconhecimento exatamente disto, a quietude no centro reivindicando finalmente o seu próprio, e a roda, seu longo serviço terminado, é agradecida, deixada de lado gentilmente e deixada para gastar seus arcos lentos finais no campo, atrás de um viajante que já está caminhando para casa. Nós viajamos longe juntos neste dia, e a jornada foi nossa honra. Tomem destas palavras aquelas que soam dentro de seu próprio conhecimento profundo. Temperem-nas com sua própria experiência. Provem-nas no laboratório de seus próprios dias, onde todo ensino verdadeiro é provado. E liberem o que falhar nessa prova com nossa bênção a acompanhá-lo. Vocês são amados além do alcance de qualquer língua que possuímos, nesta densidade ou na nossa. Vocês são observados por mais olhos do que seu céu noturno lhes mostra estrelas. E vocês são, cada um de vocês, mais avançados do que acreditam. O exame amplamente passado, a conta quase quieta, a porta já entreaberta e a luz dentro dela já, reconhecidamente, a sua própria. Eu sou Zi, e nós somos aqueles da confederação dos planetas a serviço do Criador infinito único. Nós os deixamos como os encontramos, e como vocês sempre foram, no amor e na luz do Criador infinito único.